Fala, meus amigos, desculpe o atraso, a graça e a paz, boa noite, ok? Mas creio que esse é o tempo que o Senhor separou para nós e o Senhor ele vai falar, creio eu, poderosamente, né? Para quem não me conhece, botei essa live aí em público, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, tá? Eduardo Meira, estou aqui com a minha família, né? Minha esposa, meus filhos. E separamos esse tempo, né? Acredito que o Senhor nos deu essa graça de separar esse tempo para nós juntos compartilharmos e desfrutarmos da palavra de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, venha falar ao meu e ao teu coração e juntos possamos assim nos aproximar mais do Senhor nesta noite, nos aproximar mais, né, da sua intimidade, que não existe outro meio para nos aproximarmos do Senhor que não seja por meio da palavra e da oração. Amém? Então eu vou estar aqui orando, né, aproveitando aí para dar o tempo para os que estão chegando. Amém? Para juntos compartilharmos e desfrutarmos da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai da eternidade, Deus Santo, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede para estarmos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar por todos os nossos pecados. E nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Pai Santo, nos cubra com Teu sangue e nos reveste com Teu Espírito Santo nesta hora. Não nos deixe, Senhor, sem ouvir a Tua voz. Não nos deixe, Senhor, de ouvirmos o alto e bom e supremo e maravilhoso som da Tua voz. A Tua palavra diz: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje, Senhor, nós te suplicamos, fale conosco, Espírito Santo de Deus, remova dos nossos ouvidos todo empecilho, toda barreira, toda a ação das potestades, principados e hostes espirituais da maldade, meu Deus. Clamamos a Ti que o Senhor jogue por terra, que essa palavra ela possa encontrar um terreno fértil em nosso coração e o Teu nome seja exaltado e glorificado, meu Pai. Glorifica, Senhor, o Teu nome nesta noite. Fale conosco, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, carecemos de Ti e queremos colocar diante do Senhor nesta hora que nós precisamos ouvir o Teu Espírito, precisamos ouvir o Deus da palavra falando conosco. Fale conosco, que não venha ser o homem, mas o Teu Espírito verdadeiramente explanar e falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz de Cristo. Estou vendo aí o Rafa. Fala aí, Rafa. Graça e paz, querido. E os que estão chegando, quero desejar uma ótima noite. E estou aqui já com a minha Bíblia aberta. Convido você para abrir em Êxodo capítulo 33. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Estou aqui com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, ok? Juntos, para ouvirmos e desfrutarmos da palavra, ok? Êxodo capítulo 33, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo, para quem está chegando, capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui,
tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs-se sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se em um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si, fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Versículo 9. E aconteceu que, enquanto entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 12. Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para que te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Esse texto, ele é um texto muito forte. Para nós entendermos, eu não vou ler, senão a gente vai passar a live toda lendo a palavra, mas depois você lê com calma o capítulo anterior. Aqui nesse texto, o Senhor chama esse povo de obstinado. Numa linguagem mais original, ele chama o povo de cerviz dura, ou dura cerviz. O que significa isso? Um povo obstinado, ou, como eu falei no original, um povo de dura cerviz. É um povo teimoso. Por que Deus chama o povo assim? Por que Deus dá ao povo esse adjetivo? Porque, como eu falei, se nós formos no capítulo 32, depois você lê com calma para poder entender. Mas você vai entender que é uma parte da história bem conhecida. É uma parte da história onde o povo manda Arão, com seus utensílios de ouro, construir um bezerro de ouro. Então, parte desse motivo pelo qual o Senhor se dirige a esse povo de dura cerviz, ou povo obstinado, como está aqui no texto. Porque o povo havia imposto a Abraão, e praticamente o impeliu e o obrigou a construir esse bezerro de ouro. Eles haviam se irado e perdido a paciência, porque
Moisés havia subido o Monte Horebe. Para quê? Para receber da parte do Senhor os 10 mandamentos, a palavra da lei. E eles chegam para Arão e eles dizem: nós não sabemos aonde foi este homem, Moisés, né? Então eles se iram e intimam a Arão, irmão de Moisés, a construir esse bezerro. E quando Moisés vai descendo com o Senhor, Moisés se depara com aquela situação do povo cantando, dançando e adorando aquele bezerro de ouro. Mas sabe, se nós voltarmos lá no início do capítulo 1 de Êxodo, a gente vai dar início a toda a história do povo de Israel que estava cativo no Egito. Do capítulo 1 a esse capítulo 33, nós vamos acompanhar muitas maravilhas que o Senhor fez na vida do povo de Israel. O Senhor fez com que através de Moisés o mar vermelho se abrisse e o povo passasse intacto e seco entre o povo e o Egito. Havia ali os egípcios e Faraó com toda a sua ira perseguindo o povo de Israel para destruí-lo. E o Senhor, ele abre o mar vermelho, aquele grande marco da história, aquele grande milagre, e faz com que o povo passasse por ali intacto, para que Faraó não os alcançasse e não os destruísse. Mas sabe, não só para por aí as coisas maravilhosas que Deus havia operado no povo. Deus também fez com que através de Moisés tirasse água da rocha. Muitas maravilhas o Senhor fez no povo de Israel, fez com que o maná descesse do céu quando o povo teve fome. E eles acompanharam toda essa história, eles acompanharam toda essa obra de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E eles rejeitam esse Deus, eles se desfaz desse Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que os libertou lá daquele império egípcio, onde eles viviam como escravos, para adorar um instrumento feito pela mão do homem. Agora olha aonde chegou a ignorância do povo. Mas vamos aqui para o texto. Então aqui nós já começamos a entender porque o Senhor chama aquele povo de povo obstinado, povo de dura cerviz, numa linguagem mais moderna, teimoso, desobediente. E o povo, Deus tirou aquele povo do Egito, para quê? Para amá-lo, para adorá-lo. Mas ao invés de adorá-lo, eles construem um bezerro de ouro para substituir a glória e a presença de Deus. Eles já haviam experimentado da presença de Deus. Eles já haviam experimentado do poder e do milagre de Deus, como eu falei no início, o mar vermelho, né? E assim por diante. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto. Deus, quando chega para esse povo, Deus chega para Moisés e diz: olha, vai, sobe daqui tu e esse povo, e vai para a terra para onde eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os fariseus, os heveus e os jebuseus. Então, Deus continua dizendo assim, ó: para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram,
e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Olha o que aconteceu aqui. Deus ele oferece ao povo, olha, Moisés, vá para uma terra que, onde eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, ou Israel. Em algumas passagens diz Israel, que o Senhor havia mudado o nome de Jacó para Israel. Vá para uma terra que mana leite e mel, e eu colocarei um anjo diante de ti, e eu darei na mão de vocês os cananeus, os jebuseus, os heveus, e assim por diante. Então, o Senhor colocaria um anjo, colocaria também a terra que havia prometido a eles. Tudo que Deus havia prometido. Mas o principal, Deus ele retira deles a presença. Deus fala, olha, vocês vão, mas eu não vou no meio de vocês. Porque se eu for no meio de vocês, eu consumirei vocês. Eu consumirei vocês. Então o povo se entristece. O povo ele se entristece porque eles chegaram a um entendimento, a um discernimento que muitos de nós não chegamos. Embora eles tenham sido um povo obstinado e de dura cerviz, mas eles vieram e se entristeceram, porque o principal não ia com eles, a presença de Deus. Vou ler aqui para a gente entender. Deus fala assim, ó: vá para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado. Triste isso. Se existe um lugar mais triste, se existe um lugar tão vazio, é o lugar da presença de Deus. Se existe um lugar aonde eu e você não queremos estar, e que aquele povo não queria estar, era o lugar aonde Deus não se faria presente. Então, o interessante é que Deus ele promete um anjo. O que é um anjo? Proteção. Quantas igrejas hoje tem um anjo adiante dela? Tem os jebuseus, os heteus. O que significa? Conquista, domínio. Uma terra que mana leite e mel, provisão. Mas o principal muitos não têm: a luz e o fogo da presença de Deus. O fogo da presença de Deus. Muitos não têm. E esse povo, eles chegaram a esse discernimento. Porque muitos de nós muitas das vezes não chegamos a esse entendimento, a esse discernimento. Muitas das vezes temos um anjo adiante de nós. Temos tudo, mas somos vazios. Lembra das 10 virgens que está em Mateus 24? 5 eram nécias e 5 eram sábias. As 5 nécias não havia azeite suficiente para colocar em suas lamparinas. E as 5 sábias havia luz, porque havia azeite. O que significa isso? A luz, o Espírito. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que traz luz para o nosso entendimento, para nós entendermos a palavra, é o Espírito de Deus. Em Apocalipse 2,5, quando João, na ilha de Patmos, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor diz que se aquele povo não viesse se arrepender, tiraria do meio deles o candelabro, o castiçal. O que é o candelabro, o castiçal? O candelabro, no hebraico, significa menorá,
significa a luz de Deus. E o sumo sacerdote, quando ele entrava na tenda, o santo lugar, quando ele ia ministrar ao Senhor, tinha que haver o menorá, tinha que haver esse candelabro, que era um instrumento com 7 braços e 7 lamparinas para trazer luz para o ambiente, a luz da presença de Deus. Eu e você podemos ter como povo. O Senhor prometeu a eles: olha, eu vou colocar um anjo diante de ti, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, a Canaã, como ele havia prometido a Abraão, Isaac e a Israel, a Jacó. E eu colocarei na mão de vocês os jebuseus, os heteus, os cananeus, os amorreus. Mas uma coisa não vai no meio de vocês: a minha presença. Mas sabe, vamos para o texto, que tem mais algumas coisas que precisamos ler aqui mais adiante. Versículo 18. Moisés diz assim a palavra de Deus: então ele disse: Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Não, antes, por favor, versículo 12. Moisés diz ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheces por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Aqui é Moisés falando com o Senhor. E ele continua dizendo assim, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, ele suplica ao Senhor: olha, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Olha que coisa tremenda. É como Moisés estivesse dizendo: não, olha, eu não quero saber de anjo, eu não quero saber dessa terra, eu não quero saber desse povo que nós vamos conquistar, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, os perizeus, os heveus, etc. Eu quero saber da tua presença. Quantos de nós fazemos essa oração? Quantos de nós fazemos esse clamor? Moisés não queria saber de provisão. A terra que mana leite e mel. Ele não queria saber do anjo, proteção. Ele não queria saber de conquistar aquele povo, honra, poder. Ele estava dizendo não, a proteção, a honra, ao poder, a provisão. Porque o que ele mais queria é o que muitos de nós não queremos: a presença de Deus. Aí o que Deus responde a ele? Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Aí ele continua assim, dizendo no versículo 16: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Moisés dizendo: eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco que separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então o Senhor aqui lhe diz para Moisés: olha, então, eu achei graça aos teus olhos. Então eu vou contigo. Por causa da oração de Moisés, da intercessão de Moisés, o Senhor achou graça naquele homem. O que significa isso? Quando eu e você intercedemos por alguém, seja pelo teu pai, seja pela tua mãe, seja pelo teu esposo, seja pela tua esposa, a nossa oração não é em vão. Estou vendo aqui algumas pessoas que estão chegando.
minha sogra Luísa, a paz do Senhor para todos que estão me assistindo aí, tá bom? Já havia dado para quem já tinha chegado, tá bom? Deus abençoe a todos, ok? Quantas horas já tem de live aí? 24 minutos. 24. Até agora a gente tem 24 minutos. Né? Pretendo pelo menos chegar no máximo aos 50 minutos. Né? Então, todos de nós não fazemos essa oração que Moisés fez. Isso significa se eu e você intercedermos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos filhos, ou por seus amigos que estão aí afastados da presença de Deus. Se você tiver intimidade com Moisés, como Moisés tinha, no versículo 11 diz que Deus falava com ele face a face, como um amigo fala com o seu amigo. Pode ter certeza que Deus vai te ouvir. Moisés, ele muda o entendimento, ele consegue convencer a Deus. Aqui, nos versículos anteriores, diz que Deus ele se arrepende, mas não é de se arrepender de fazer algo errado. O arrependimento aqui é metanoia, mudança de pensamento e mudança de atitude. Muitos não entendem, mas Deus se arrepende? No grego é mudança de pensamento. Moisés conseguiu convencer a Deus a mudar de pensamento. Moisés, ele, por conhecer a história, né, a palavra de Deus diz lá em João 15, 7, diz assim, ó: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que significa isso? Se a minha palavra permanecer em vós, é nós orarmos com base na palavra. Por isso é necessário eu e você meditarmos na palavra, nos aprofundar na palavra, porque não existe outro caminho para nós conhecermos o Deus da palavra, se nós não lermos a palavra do Deus da palavra. Porque só temos como entender o Deus da palavra e ouvir a voz do Deus da palavra por meio da leitura da palavra, por meio da leitura bíblica. Então Moisés, por conhecer as escrituras, ele diz, olha, lembra que você, ele diz aqui no texto, lembra que você havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, que daria a este povo essa terra que emana leite e mel. Então Moisés começa a orar com base na palavra, conforme está em João 15, 7. Está entendendo? Que às vezes, porque muitas das vezes nós não sabemos o que orar. Uma certa vez Jesus estava orando em certo lugar, isso está lá em Lucas 11, 1. E quando Jesus acaba de orar, se aproxima dele um certo discípulo e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Esse João, que está se falando nesse capítulo 11 de Lucas, versículo 1, é João o Batista. João o Batista. Lucas capítulo 11, 1, se eu não me engano, é João capítulo 11, 1. Ok? Então, o discípulo ele se aproxima de Jesus, ele fala: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Deixa eu tirar a dúvida aqui se é Lucas 11 ou João 11. É bom a gente saber para não falar besteira, né? Lucas 11, 1. Ok? Lucas 11, 1. Estava Jesus em certo lugar orando e disse, quando terminou de orar, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que eu aprendo? Nós precisamos pedir ao Senhor para nos ensinar a orar no Espírito. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando o Senhor nos ensina a nos revestir da armadura de Deus, nos dizendo que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra a potestade, principado e o espiritual da maldade, o Senhor nos ensina lá no finalzinho a orar no Espírito. Então,
precisamos a clamar e a pedir ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar no Espírito, para que nós possamos nos conectar com o Espírito e associar e a conectar a nossa vontade à vontade dele, para que nós possamos orar verdadeiramente dentro da vontade de Deus e direcionado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. E voltando lá para o texto, em Êxodo 33, o Senhor fala: olha, eu vou com vocês, a minha presença vai com vocês, mas algo sobrenatural e interessante acontece aqui. Moisés, ele poderia se contentar com a presença de Deus, mas olha o que acontece aqui no versículo 18 desse capítulo 33 de Êxodo. Moisés continua assim dizendo: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. A tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade. O Senhor fala para Moisés. Mas está entendendo aqui o mistério? Moisés, ele consegue convencer Deus de ir com eles. Que coisa maravilhosa! Que no início do texto, o povo, ele se desfaz de todos os seus atavios, de todos os seus objetos. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Quando nós nos arrependemos, precisamos nos se desfazer de tudo aquilo que nos trazia tristeza, porque atavios significa utensílios. E se a gente for para o capítulo anterior, foi exatamente esses utensílios que eles usaram, dessa sobra, né, que aqui foi sobra, a parte que sobrou dos utensílios que eles usou como instrumento para construir o bezerro de ouro. Então aqui parte de um princípio que eles, de um verdadeiro e genuíno arrependimento, nos desfazer de tudo aquilo que nos separou da presença de Deus, aqueles utensílios que eles usaram para construir o bezerro, para adorá-lo. Sabe, o Senhor está me trazendo agora uma palavra maravilhosa que está lá no Salmo 42, 1. O salmista, ele diz assim para o Senhor: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aí ele continua dizendo assim: a minha alma anseia por ti, ó Deus, pelo Deus vivo. Então o povo, voltando um pouquinho, como eu falei no início, eles rejeitam a Deus para construir uma coisa feita pela mão dos homens, um bezerro. E quantos de nós não trocamos Deus, o nosso Senhor, o Deus vivo, por coisas fúteis, por coisas inúteis? Muitas das vezes a gente troca esse Deus vivo por nosso time do coração. A gente adora mais um time, uma instituição, do que o Deus vivo. Quantos de nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, a minha alma anseia por ti, como o salmista no 42, que oração maravilhosa. Como Moisés fez aqui em Êxodo capítulo 33, ele disse não ao anjo, ao protetor. Ele disse não à terra que mana leite e mel, provisão. Ele disse não aquele povo, a conquista daquele povo, os jebuseus, os heteus, os heveus, os cananeus, os amorreus, domínio, poder, honra. Mas quantos de nós não trocamos Deus por um anjo, por terras, não é? Por uma terra que mana leite e mel, por provisão? Mas Moisés não. Moisés chega para Deus e fala: olha, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Olha que tremendo. Muitos de nós temos carros, casa, bens,
que tudo isso ofusca e toma o lugar de Deus no nosso coração. Mas Moisés não. Ele fala: Senhor, eu quero a tua presença. Mas algo tremendo. Ele poderia se contentar com a presença, mas no versículo 18 ele diz: Senhor, agora eu quero a tua glória. Vamos fechar aqui. Versículo 18, vou repetir. Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei, o Senhor fala para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porei sobre a penha, sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, e até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha que coisa tremenda. O Senhor fala para Moisés: olha, eu vou te colocar sobre uma penha, uma rocha, e sobre uma fenda. O que é uma fenda? É uma rachadura, uma rocha rachada, uma rocha ferida. E a rocha na palavra representa Cristo. A pedra angular significa dizer que Moisés ia ver o Deus Todo-Poderoso através de uma fenda, uma rocha ferida. E eu e você só podemos ver a glória de Deus através do Cordeiro de Deus que foi ferido, que foi moído no madeiro, na cruz do Calvário. Significa dizer que para nós vermos a glória do Deus Pai, do Deus vivo, como o salmista falou no versículo 42 de Salmo, no versículo 1 e 2, só poderemos ver através de um cordeiro que foi moído e ferido. Assim como Moisés, como o Senhor falou para ele: olha, você me verá sim, de costas, mas pela fenda de uma pedra. Assim é conosco. Assim está acontecendo conosco. Por enquanto, a visão que nós temos é de um cordeiro que foi ferido. Porque em breve nós veremos ele face a face, quando nós formos para a glória do Deus Pai e recebemos um corpo glorificado. Mas assim como Moisés, nós estamos a caminho de ver a glória de Deus Pai, aonde? Em Cristo. E essa deve ser a nossa oração. O poderia, o profeta, aquele que serviu de canal para libertar o povo de Israel do Egito, ele poderia se contentar com a presença. Mas ele não. Ele clamou ao Senhor, não se contentou com a presença, ele foi em busca da glória de Deus. Ele clamou ao Senhor: olha, eu quero ver a tua glória, eu quero a tua glória. Eu e você temos feito essa oração? Ou será que temos pedido carro, bens, trabalho, emprego? Nós precisamos trabalhar, precisamos desses utensílios. Mas tu entendeu o mistério aqui? Se Deus não fosse com Moisés, ele estava dizendo não ao anjo, até às terras, a alimento, a tudo. Ele: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu não quero essas coisas, eu quero o Senhor. Quantos de nós dizemos não à pessoa do Senhor e dizemos sim às coisas? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a gente vai entender que Deus, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita em nós. Pois está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Olha, não entristeçais, porque é uma pessoa que habita em nós.
E quando nós entristecemos o Senhor, como aquele povo como ele se entristeceu com aquele povo no passado, quando nós o rejeitamos. Depois você pega com calma e lê o capítulo 32 de Êxodo e o 33 de Êxodo, para que o Senhor, com certeza Deus vai falar e vai se revelar mais a você por essa palavra. Deus, ele se entristeceu e o Espírito Santo se entristece conosco. Quando? Quando a gente verdadeiramente se entrega ao pecado, quando a gente o rejeita por causa do pecado, por causa de coisas que tomam o lugar dele no nosso coração. Mas que a nossa oração, a minha e a sua, possa ser: Senhor, eu quero a tua glória. E sabe, coisa tremenda que o Senhor está me trazendo aqui. A glória não está em homens, a glória não está em instituições, em denominações, em trabalho, em carros, em emprego. A glória está na pessoa de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 6, está escrito assim, ó: foi ele que disse que das trevas brilhará a luz, foi quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A face que Moisés estava procurando naquele tempo só é necessário ser revelada na face de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios 4:6. Ele viu a glória de Deus, lógico, de costa, porque nenhum homem foi capaz de ver a glória de Deus, porque como ele fala para Moisés, que aquele que visse a glória dele morreria, a face dele morreria. Então o Senhor passa de costa. Mas o caminho para mim e para você alcançar a glória de Deus é uma vida de santificação, é uma vida de se empenhar em buscá-lo através da palavra e da oração. Da palavra e da oração. Lembra o que ele falou para aquela igreja lá em Éfeso, ao anjo daquela igreja, em Apocalipse 2:5? Se não te arrependeres, tirarei do meio de ti o castiçal, que é a mesma coisa que candelabro ou candeeiro. O que Deus estava falando ali para aquele povo? Se vocês não se arrepender, vou tirar do meio de vocês o meu espírito. O castiçal, a luz, é o Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, coisa muito triste aconteceu ali. Quando elas vão bater a porta das bodas do Cordeiro, ele abre e elas dizem: Senhor, deixa-nos entrar. Ele dá uma resposta muito triste para aquelas mulheres. Eram servas do Senhor, como eu e você. Mas por que elas não entraram nas bodas do Cordeiro, não entraram na glória? E aquele texto ali está se falando de arrebatamento. Por que elas não entraram? Não havia luz sobre elas. Assim como em Apocalipse 2:5, na igreja de Éfeso. Assim estão muitas igrejas hoje. Tem um anjo, tem uma terra que mana leite e mel, tem conquista, tem provisão, tem proteção, tem tudo. Mas eles não têm a presença de Deus. O Senhor retirou dessas igrejas, que não colocou Deus como primeiro plano, como primeiro lugar em seu coração, como fez Moisés aqui nesse texto. E o Senhor tirou do meio deles o candeeiro, o castiçal, o espírito. E hoje eu e você temos tendo a oportunidade de se arrepender, confessar os nossos pecados. Não deixa para no dia que o Senhor voltar, porque se tomarmos as mesmas atitudes que aquelas 5 nécias, 5 virgens que eram nécias, tolas, loucas, a gente vai ficar de fora. Diz a palavra de Deus que muitos de nós vão chegar naquele dia, vai falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome expulsei demônios. Mas o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, que eu não te conheço. A mesma resposta que ele deu para aquelas noivas, aquelas nécias,
eu não te conheço. Mas 5 delas já estavam dentro das bodas do Cordeiro, porque havia luz. Como eu falei, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Moisés, ele conseguiu ganhar o coração de Deus, ele conseguiu mudar o coração de Deus. O texto diz que o Senhor se arrependeu. Não é se arrepender de pecado, não. Já expliquei aqui no início. É metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude. Essa metanoia também tem que ser colocada e manifestada em nós. O arrependimento genuíno não é chorarmos alguns momentos, não é chorarmos ou ficarmos emotivos por alguns minutos. Não. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de atitude. Precisamos, eu e você, chegarmos a esse entendimento, esse discernimento que aquele povo tiveram. A ausência da presença de Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Se eu e você chegarmos a esse nível de entendimento, a esse nível de discernimento, vamos alcançar um nível que verdadeiramente o Espírito Santo ele quer nos levar a alcançar. Que nada supre, nada completa a ausência da presença de Deus. Nada. Deus é um Deus de luz. Deus é um Deus de fogo. Deus ele quer trazer luz para a tua casa, a luz da tua presença, a luz do teu espírito. Se a tua casa está em trevas, Deus ele quer dissipar as trevas, e só existe uma coisa que pode dissipar as trevas na tua casa, na minha casa, na tua vida, na minha vida, no seu trabalho, nos seus negócios. É a luz da presença de Deus, é a luz do Espírito Santo de Deus. Nada substitui a luz da presença de Deus. Nada substitui. A ausência, que triste. Se existe um lugar mais triste neste mundo, é o lugar que tem a ausência de Deus. É um lugar que Deus não se faz presente. O casamento que não vai para frente é um casamento onde não tem a luz da presença de Deus. Se aprofunda nesse texto. Vá para um lugar secreto, onde possa somente ficar você e Deus, e lê esse texto, que Deus vai trazer luz para o entendimento. Só existe um caminho para mim e você ter luz, é por meio do Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus. Talvez nada está faltando na tua vida, nos seus negócios, na sua vida financeira, no seu casamento. Mas se te falta a presença de Deus, você é o homem, você é a mulher mais infeliz dessa terra, mais vazio dessa terra. Eu e você nesse tempo de obscuridade, o mundo está em trevas. Deus mandou 10 pragas para o Egito. A 10ª ou a 9ª, se eu não me engano, foi o anjo da morte. E o anjo da morte tem passado sobre essa terra, tem ceifado muitas almas sem Cristo. A coisa mais terrível é ir para o inferno. Muitos não gostam de ouvir essa palavra, mas o Senhor Jesus foi o primeiro a expressar e a explanar essa palavra. Se eu não me engano, ele falou sobre o inferno 12 vezes no Novo Testamento. Por quê? Porque ele não quer que nem eu nem você vai para lá. E muitos têm milhões de pessoas indo para o inferno. Sabe? Existem milhões de caminhos para nos levar para o inferno, mas não existe um caminho para nos tirar de lá. Depois que eu e você, se nós entrarmos no inferno, queira eu que não podemos mais sair de lá.
Não podemos mais. E hoje é a oportunidade que eu e você está tendo para trilhar o caminho do Senhor. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então hoje o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo diz lá, essa palavra é tremenda, 2 Coríntios 4, 6. Foi Ele quem disse e quem brilhou em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. E essa luz que brilha em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer nos levar para esse caminho, aonde a glória, onde nós vamos, eu e você vamos contemplar a glória de Deus. O anjo da morte está passando. Mas lembra o que aconteceu lá no passado? Ele passou por cima daqueles que havia sobre as suas portas, que havia sangue do Cordeiro sobre os umbrais das suas portas. Significa dizer que o anjo da morte, ele não vai ter domínio sobre a minha vida e sobre a tua, se houver o sangue do Cordeiro. Sabemos que todos nós vamos morrer, mas o anjo da morte, ele quer ceifar aqueles que estão mortos espiritualmente. E o que é ser morto espiritualmente? É não ter o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E só tem como eu e você sermos vivos espiritualmente. É tendo um encontro real com Deus. Confessando Ele como Jesus. Confessando Jesus como Senhor. Como está naquela palavra, eu vou terminar aqui agora. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca você faz confissão para justiça, e o teu coração crê para a salvação. Então o Senhor está se oferecendo aqui. Diga não, como Moisés falou, como aquele povo, eles se entristeceram. Se desfaça de tudo aquilo que está te separando de Deus. E vá em busca da presença e da glória de Deus. Vá em busca da Shekinah e do Kabod de Deus. A Shekinah de Deus é a presença de Deus no hebraico. E no hebraico Kabod significa a glória de Deus. O véu se rasgou. Para quê? Para eu e você ter acesso ao Santíssimo Lugar através de Cristo. Para termos acesso dessa glória. O Senhor está te convidando. Vá em busca disso. Vá para um lugar secreto e fala: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero a tua glória, como Moisés fez. Aleluias! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não quero tomar mais o teu tempo, mas eu quero deixar essa palavra com você. Que Deus te abençoe. E obrigado àqueles que separaram esse tempo para nós estarmos aqui juntos desfrutando dessa palavra. Deus te abençoe.